Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, eu quero começar, na verdade, o vídeo de hoje falando sobre este livro, Alcance Sua Liberdade, do Luiz Felipe Melo da Graça. Né? Luiz Felipe Melo da Graça, Alcance Sua Liberdade. Ele é inscrito aqui do canal, veja, nós estamos aqui com vários escritores no canal Viver de Renda no YouTube, muito bom, né? É o terceiro que me manda livro e que produz o seu livro e menciona, né, uma certa forma de estímulo do canal, a leitura, a escrita, né? Isso é muito bacana. E esse é um livro sobre investimentos. Diz aqui exatamente isso: ensinar as pessoas a investir é algo que precisa ser trabalhado para trazê-las ao mundo dos negócios. Temas relativos à contabilidade, investimento, empreendedorismo e economia são importantes para a vida pessoal e profissional. A obra aborda objetivamente estes assuntos de maneira leve, simples e prática para o leitor em geral. O livro traz o cidadão para o mundo dos investimentos por meio de uma linguagem mais acessível e da socialização do conhecimento. Então, ele me mandou este livro, fez aqui uma dedicatória. Dedico este livro a você como parte do agradecimento pelos ensinamentos passados pelo seu canal no YouTube. Foi e continua sendo um local onde sempre procuro me informar e tirar insights para a vida como um todo. Bons investimentos, abraços. Então está aqui o presente que eu recebi e fica aqui a sugestão de leitura. Alcance Sua Liberdade, livro do Luiz Felipe Melo da Graça, inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu, Felipe? Vou ler, depois eu te dou um feedback, mas desde já, muito obrigado e sucesso aí com a sua obra. Quero aproveitar também para agradecer, recebi, olha, o novo informe do Braudel Papers. O Braudel Papers está aqui, um pouco, é tipo um jornal, né, específico, voltado para questões macroeconômicas. O Braudel Papers, ele é publicado pelo Instituto Fernand Braudel de Economia, Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. Eles são ligados à Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e o presidente é o Norman Gale, um economista, jornalista americano, que tive a oportunidade de conhecer já há algum tempo, ele casado com minha querida amiga Catalina Pagés, uma catalã nascida lá na Catalunha, na região de Barcelona, e que tem um projeto belíssimo, Círculos de Leitura, que eu tive inclusive a oportunidade de levar para algumas cidades do interior da Bahia. Projeto maravilhoso. Ela parte de um processo de formar círculos com adolescentes, com crianças, e estimular a leitura dos clássicos. Olha só que bacana, né? E nós tivemos já a oportunidade de fazer esse trabalho em alguns lugares e realmente é excepcional o que acontece na transformação das crianças e dos adolescentes. Um projeto maravilhoso. O Instituto Fernando Braudel, que tem no seu conselho figuras ilustres, como o ex-ministro Rubens Recupero, conhecido também nosso, e o Armínio Fraga e sua esposa. Então, fazem um trabalho fantástico voltado para a educação, e essa didática do ensino dos clássicos, né, de reflexão, de leitura, é um trabalho belíssimo, que eu tive muita felicidade de ver acontecendo no interior da Bahia, ao longo de 4 anos. Foi um projeto maravilhoso que eu acompanhei de perto durante 4 anos, com resultados extraordinários, extraordinários. Eu me lembro de uma certa feita que o presidente da Braskem foi nos visitar e nessa visita ele viu os jovens conversando de forma natural e ele sentou à mesa e ficou conversando com eles, e quando terminou ele se afastou um pouco e perguntou: o que é isso que está acontecendo? Porque esses adolescentes têm 15, 16 anos, têm a idade do meu filho, mas eles são de uma zona rural e o meu filho mora em São Paulo.
e eles conversam com mais desenvoltura e demonstram uma capacidade de contextualização, de interpretação, equiparável ao meu filho, ou até, às vezes, um pouco mais avançado do que o meu filho. Eu queria entender o que foi que aconteceu aqui. E isso era exatamente o resultado deste projeto do Instituto Fernando Braudel, comandado pela minha querida amiga Catalina Pagés, os Círculos de Leitura. Fizemos, inclusive, um livro sobre isso, porque nós, em algum momento, procuramos trazer para o contexto empresarial essa dinâmica de como os clássicos da literatura, né, os grandes autores da humanidade, podem servir de estudo para o mundo corporativo. E foi um belíssimo livro que eu tive a oportunidade de coproduzir com a Catalina Pagés, prefaciado pelo querido amigo Rubens E. Cooper, e foi realmente um sucesso essa publicação nossa, que trouxe, né, um pouco dessa didática do trabalho com os jovens para pessoas sêniores, para pessoas que vivem no mundo corporativo. Muito bacana mesmo. Então, obrigado aí pela publicação que eu recebi também da nova assinatura aí do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. Bom, seguimos aqui fazendo o quê? Seguimos aqui trazendo o pensamento do presidente da empresa, do presidente da Oi, né? Então, a nossa ideia aqui é fazer isso, é trazer um pouco a fala do presidente, porque muita gente não entendeu ainda a empresa. Então, a gente precisa entender o que o Rodrigo Abreu fala, e nós estamos fazendo uma reconstituição. Trouxemos 4 entrevistas que julgamos super importantes. 2020, uma com a CNN, 2 entrevistas de 2021, com o Estadão e com a Exame, e agora, 2022, uma entrevista que ele deu ao canal Teletime. Essa entrevista tem 9 meses que ele deu, mas ela é muito atual em relação ao nosso momento. Então, de 2020 a 2022, trouxemos falas do presidente mostrando o que eram os desafios a cada época, o que estava por vir, o que era o desafio de cada época e o que estava por vir. Quem quer investir precisa entender o andamento da empresa, né? O que é que ela está fazendo, para onde ela está indo. Ouvir o presidente da empresa é o que eu recomendo. Se você não acredita na empresa, no presidente da empresa, então você não pode investir nela. Você só investe no que você está estudando e no que você confia. Se não confia, pula fora. É simplesmente isso que a gente precisa fazer. Então, vamos... A primeira pergunta que eu te coloco, o primeiro ponto que eu queria já levantar nesse momento, é quão longe a gente está dessa conclusão da primeira fase aí de reestruturação que você, quando assumiu a Oi, tinha como missão de completar. O que ainda falta para a gente poder virar essa página? Legal. Bom, obrigado, Samuca. É um prazer estar contigo. Apesar de a gente não ter feito one-on-one ainda, acho que ao longo desse tempo todo, sem dúvida nenhuma, nos acompanhamos aqui. A gente sabe que a gente acompanha as tuas análises, são análises super pertinentes e super completas sempre, então é um prazer estar contigo. Falando do nosso projeto, né, e tínhamos comentado antes até que esse é um projeto que foi bastante complexo desde o começo aqui, a partir do fechamento da recuperação lá atrás, mas que de lá para cá ganhou uma visão de futuro, acho que bastante clara. Ela tem muito espaço pela frente, ela passa por uma primeira fase que, como você mencionou, está muito próxima de ser concluída agora, e aí a gente tem que olhar para frente, ou seja, tem bastante coisa para fazer pela frente ainda. Mas essa primeira fase, que foi desde construir o plano de maneira mais detalhada, do ponto de vista tanto estratégico quanto operacional, quanto prático, que era fechar o aditamento, aprovar o aditamento junto a credores, criar os processos de vendas de ativos, em particular da venda da móvel e da venda da participação na infraestrutura, fazer as segregações, obter as aprovações, que talvez não, com certeza foram o passo mais longo do caminho desde que a gente fez a Assembleia Geral de Credores em 2020, foram os 2 processos de aprovação. E agora, obtidas essas aprovações, concluir as 2 transações, isso para nós significa, sem dúvida nenhuma, um marco de uma fase crítica do processo de reestruturação e recuperação da empresa. Por quê? Porque a partir daí, a gente tem não só um ponto simbólico, onde se deixa de ter uma empresa do passado, com toda a sua estrutura do passado, a gente deixa de operar no móvel, nós passamos a não ser mais controladores da infraestrutura e mudamos completamente o modelo de operação, mas a gente também recebe um volume significativo de recursos para começar a desalavancar a companhia, para poder investir no futuro, né? Então, esse é um marco. Óbvio que o ponto mais crítico desse marco eram as aprovações, porque do ponto de vista formal elas não dependiam da gente. Obviamente nós interagimos de maneira muito intensa ao longo desse último ano para mostrar o mérito da operação, para dar detalhes, para falar sobre o nosso processo de recuperação, para falar sobre a nossa ótica e visão
pró-competitiva para o setor, e aí não só para o móvel, mas para o setor de maneira geral, com a nossa entrada como operação de rede neutra. E felizmente esse processo de aprovações ele está praticamente concluído, falta a última aprovação, que eu diria que até mais protocolar, de Anatel, no caso da Vital, mas ela ainda está lá seguindo os ritos internos da Anatel, e aí com isso a gente vira a página. Uma vez feitas as aprovações, completadas as aprovações, no caso da móvel, a gente tem ainda um percurso de várias semanas para poder fazer a trilha operacional da conclusão e do fechamento, né? Você sabe que ao longo desse processo, até pela proposta como foi apresentada, nós visualizamos aí como seria esse processo de transição, uma vez fechada a operação, e ele é complexo. A gente está fazendo uma operação íntegra, única hoje, tem que ser segregada em 3 operações e aí transferida para os 3 compradores. Então, nós nos preparamos para fazer isso, fizemos toda a separação do ponto de vista societário. Nós criamos 3 empresas de propósito específico. Essas 3 empresas, então, estão recebendo agora os ativos que vão ser segregados para ir para cada uma das compradoras. E aí, uma vez que esse processo estiver completo, com os clientes, com os ativos, com as frequências, com todas as licenças de operação, que a gente já conseguiu, por exemplo, no caso da Anatel, aí a operação pode ser fechada. Então, a gente espera concluir esse passo. E, de novo, é uma questão, obviamente, de previsão. E a gente vai trabalhar bastante duro aqui para que isso possa se cumprir, mas a previsão é no final de março, até o dia 31 de março, que seria o concomitante aí com o final da própria recuperação judicial. O fechamento da operação de infraestrutura, ele também está previsto para acontecer ainda nesse período. Ele é, do ponto de vista de segregação operacional, mais simples, porque você não tem uma divisão em 3 empresas. A gente já tinha uma entidade societária, que era a BTCM, operando de maneira mais ou menos segregada, mas também tem todos os seus ritos de fechamento, né? O fechamento, ele envolve verificação de governance, condições precedentes, todas as migrações técnicas, migrações de contrato. Então, tem um operacional bastante grande, né? No caso da Oi Móvel, imagino, né? Eu nunca tive que tocar uma operação dessa complexidade, mas imagino que vocês tenham, de um lado, uma dificuldade que passe pela comunicação com os clientes, avisar para os clientes o que vai acontecer. Eu não sei se isso vai ser feito pela Oi Móvel ou pelos compradores, dizer, olha, bem-vindo, agora você vai ser cliente da TIM, ou você vai ser cliente da Claro, ou da Vivo, ou se vocês vão avisar isso proativamente. Queria que você explicasse um pouco. E do ponto de vista técnico, operacional, propriamente dito, o que fica da equipe da Oi, que hoje toca a Oi Móvel, se eles vão ser absorvidos pelas empresas compradoras, se eles permanecem na Oi só dando esse suporte para a transição, e aí depois eles vão continuar operando outras áreas da Oi. Qual que é o planejamento de vocês, tanto da parte de comunicação com os clientes, quanto da parte de desenvolvimento técnico aí dessa transferência de ativos? Claro. Do ponto de vista de comunicação, nós já começamos uma primeira fase de comunicação, Samuca, que foi fazer uma notificação ampla, inclusive em jornais de grande circulação, em veículos, em sites, e obviamente em todos os nossos canais de comunicação, em todos os nossos canais de atendimento, site, avisando sobre a aprovação da operação, que aconteceu na semana passada, e aí com essa aprovação, dando a antecipação de que nós vamos passar por esse processo de transição. Mas uma vez que ainda precisamos passar por todos esses passos operacionais, nós até avisamos que nesse momento nada muda para os clientes, e todo o planejamento, mesmo dessa segregação operacional, está sendo feito para não impactar os clientes de maneira nenhuma. Então, apesar de, por exemplo, eles, nesse processo de transição, uma parte dos clientes passarem para uma empresa de propósito específico, ela é 100% Oi. Então, para todos os efeitos, a relação com o cliente continua sendo Oi, tanto para canais de atendimento, quanto para recebimento de contas, quanto para planos, quanto para acesso a serviço. Então, nada muda nesse sentido. E mais próximo da conclusão da operação, aí, obviamente, a gente vai fazer, e já antecipamos isso, inclusive, na comunicação da semana passada, nós vamos fazer uma nova comunicação avisando sobre a mudança formal de responsabilidade, né, para uma nova controladora, uma nova operadora, mas também mantendo esse processo transparente para o cliente. Não tem nenhum impacto na virada de chave para o cliente no primeiro momento, por algumas razões. Primeiro, porque, de fato, essa mudança de controle de uma entidade ela é uma mudança inicialmente só societária. O processo de migração de cliente vai ser feito pelas compradoras a partir desse momento, mas é um processo gradual, ele não é uma virada de chave do dia para a noite, como você sabe, não dá para você fazer isso com um volume de mais de 40 milhões de clientes, e ele vai acontecer durante um período em que nós, como operadores de origem, ainda vamos fazer, como você mesmo mencionou, uma operação desse processo de transição. Então, faz parte do nosso contrato com as compradoras operar essa base durante esse período de migração, para que justamente não exista nenhuma descontinuidade, né? Então, virou a chave, o controle passa a ser das empresas de propósito específico, passa a ser das compradoras, mas nós vamos continuar a operar o serviço de transição. E aí, cada uma vai começar o seu processo de migração, ou seja, como é que vai migrar os clientes, se vai ser simplesmente uma incorporação, se eles vão ser migrados aos poucos e aí vão ter qualquer tipo de mudança interna de como portar o cliente da empresa de propósito específico para a sua própria base, nos sistemas de atendimento e assim por diante. Então, não existe uma descontinuidade para os clientes. E aí, esse processo está sendo planejado de maneira super cuidadosa, óbvio que é trabalhoso, mas ele vem sendo planejado já há bastante tempo, e aí, a partir do fechamento, entra essa fase mais delicada de transição, mas sempre tentando manter aqui uma continuidade muito transparente para os clientes. E o aviso, sem dúvida, vai ser feito dos dois lados, Samuca, tanto do nosso lado, quanto do lado das compradoras, né, do lado das novas operadoras. Então, imagino que isso daí já te ajude a atender um dos requisitos que a Anatel colocou, uma das medidas que a Anatel colocou, que foi o desenvolvimento desse plano de comunicação. Isso aí, então, já está mais ou menos encaminhado. Com certeza. E, ao mesmo tempo, quando você fala aqui de toda a transição técnica, a gente está fazendo uma venda da operação móvel, mas que ela não é uma venda de uma empresa móvel única que simplesmente está mudando de dono, né? É um pouco mais complexo do que isso, porque é uma venda que envolve a migração de base de clientes, que envolve a migração de ativos, então, os ativos de torres, antenas, contratos, equipamentos, e as frequências, né?
mas ele não envolve, por exemplo, uma série de outros pontos da operação. Então, toda a estrutura comercial, por exemplo, ela não faz parte da operação, até porque cada uma das compradoras já tem a sua estrutura comercial. Então, do nosso ponto de vista, tem um pedaço que, obviamente, faz parte da transação, um pedaço da estrutura que faz parte da transação, um pedaço que continua conosco do ponto de vista de operação geral da companhia. Então, assim como a gente opera para o serviço de fibra, assim como a gente opera para o serviço de telefonia, a gente tem as equipes que atuam nas funções gerais de companhia, seja de atendimento, cobrança, etc., que continuam conosco, elas simplesmente vão, obviamente, ser adequadas do ponto de vista de dimensão para a empresa que fica, e uma parte da equipe que continua, assim, a operar essa transição durante, pelo menos, aí, a gente imagina 12 meses, é um prazo estimado dessa transição, para que ela possa ser completada, e que, na sequência, pode ser migrada, então, para os compradores. Tá? Essa transição técnica também está sendo feita com bastante cuidado. Para vocês, aí, já entrando um pouquinho na agenda do que vai ser essa nova Oi, vocês vão perder, logo de cara, a possibilidade de ter o combo com o serviço móvel, né? Então, a Oi deixa de ser uma operadora móvel. Qual que é o impacto que isso tem do ponto de vista comercial, do ponto de vista competitivo, para vocês oferecerem o que vocês estão pensando em oferecer a partir de então para os clientes? Porque o que está no radar é banda larga e telefonia fixa, né? O que mais? Banda larga, telefonia fixa. Vamos lembrar que conteúdo ainda faz parte da nossa equação, então IPTV e mesmo operação de TV, enquanto a gente a mantém, e todos os outros serviços de valor adicionado, né, Samuca? E aqui, acho que, felizmente, a gente está diante de um caso aqui de coerência, até mesmo pessoal, do ponto de vista estratégico nesse tema. E você me lembrou aqui, na época que eu era líder de uma outra operadora, eu sempre mencionei que eu via no Brasil a possibilidade de você ter competição não necessariamente só de maneira integrada. Existe espaço para uma competição puramente móvel, desde que, obviamente, a escala e os recursos estejam presentes, então você tem essa possibilidade, assim como existe, por definição e por consequência, a possibilidade de você competir também com uma operação que não tenha o móvel. Eu comentei que, óbvio, que existe, sim, uma gama de clientes que tem atratividade para esse tipo de oferta combinada, oferta integrada, mas dado o tamanho da nossa população, dado o tamanho da nossa base de usuários e até mesmo perfil de consumo, a gente vê que essa possibilidade dos combos, ela está restrita para um segmento muito menor da base de consumidores. Né? São os clientes de maior poder aquisitivo e que acabam fazendo pacotes mais completos, mais caros, comparado com a grande, imensa maioria de todos os clientes, tanto do lado móvel quanto do lado fixo. Acho que uma maneira de enxergar isso é o que aconteceu até mesmo com o desenvolvimento da nossa própria base de clientes da Oi Fibra. Né? Nós lançamos a Oi Fibra e aprofundamos, assim, intensificamos o investimento na Oi Fibra, já com a nossa estratégia de médio e longo prazo definida. Quando nós começamos a, de fato, investir de maneira mais pesada e intensificar a ação na Oi Fibra, nós já tínhamos tomado a decisão de sair da moto. Então, todo o desenvolvimento dessa base que está aí chegando perto dos 4 milhões de usuários na fibra, ela já aconteceu sem combo. Né? Ela já vem com uma busca primordialmente da conectividade de banda larga. E aí, obviamente, que atrelada a ela, em boa parte dos casos, a gente tem também a oferta de voz, de VoIP, e, em alguns casos, a oferta de conteúdo. Mas, no nosso caso, até pelo próprio perfil de crescimento muito rápido, de substituição de serviços legados, de entrar em áreas que não tinham disponibilidade de banda larga de qualidade antes, o principal objetivo do cliente é sempre a banda larga, é sempre a fibra, não é necessariamente o combo. Então, isso, de uma certa maneira, do ponto de vista de estratégia comercial, muda relativamente pouco para a gente. Se você lembrar, a fase combo, entre aspas, onde existiu uma ênfase grande, até um certo pioneirismo da Oi nesse sentido, ela veio lá atrás com telefonia, com banda larga de cobre e com móvel. Mas a maioria absoluta dos combos ficou para trás, né? Ela está no passado legado aqui, eu diria. Um ponto que é interessante é que a Oi sempre foi uma empresa muito inovadora do ponto de vista do serviço, até a gente teve essa discussão semana passada no CAD, se a Oi era ou não era uma Maverick, né, se era uma empresa que estava aí desafiando os modelos que estão estabelecidos no mercado, mas vocês sempre foram muito inovadores com os planos integrados, com, no caso da Brasil Telecom, né, muito mais antigo, com o plano pula-pula, que você tinha, enfim, eram planos assim que davam uma chacoalhada no mercado, vamos dizer assim. Isso daí é uma coisa que continua no radar de vocês, então conseguirem ser inovadores na oferta da banda larga fixa por fibra, ou conseguir ser inovador num pacote que envolva conteúdos e que envolva serviço de valor adicionado a essa banda larga. Esse é o plano de vocês? Esse de uma certa maneira, pode até ser uma síntese do que deveria buscar a nova Oi, tá? Do que deve buscar a nova Oi. Lembrando que quando a gente fala de nova Oi, agora, o que é a nova Oi para mim? A gente está até conversando sobre o que é a nova Oi, o que é a Oi. A Oi é a empresa integrada que atua em todos os segmentos, em todo o país, como a gente já conhecia, e que passou por todos os problemas de dívida e de recuperação. A nova Oi é uma empresa que nasce com a reestruturação, com a saída da móvel e com a saída do controle da infraestrutura. Então, é essa empresa que tem um foco 100% voltado para o serviço ao cliente, que tem que gerir ainda a sua operação de concessão de telefonia fixa, onde mantém ainda um pedaço de infraestrutura legada, mas que está voltada à construção de futuro, baseado no crescimento da oferta de Oi Fibra. Nós queremos nos tornar a maior empresa de fibra do país, em todos os outros serviços que vêm atrelados a ela, não só para o consumidor, e no consumidor você tem uma gama vasta de áreas para explorar, desde conteúdo até serviços presenciais de assistência, até parceria com outros provedores não só de serviços, mas de produtos. Então, por exemplo, com marketplaces, venda de eletroeletrônicos, a instalação, assistência, criação do ambiente de tecnologia da casa, até todos os outros serviços, né, que você é desnecessário até se aprofundar, mas que você conhece, desde educação, desde serviços financeiros, saúde, serviços de conteúdo e assim por diante. Então, essa parte da nova Oi, sem dúvida nenhuma, ela nasce voltada para se transformar ao longo do tempo em uma empresa não só de conectividade, mas virar uma empresa de tecnologia, de serviços digitais baseados em tecnologia. E é óbvio que a conectividade de fibra, ela é o core, o coração dessa proposta de valor, que ela é o que permite que você cresça e tenha uma base grande de clientes para endereçar e que tenha, obviamente, esse insumo principal da conectividade de altíssima qualidade para poder prestar os outros tipos de serviço. Agora, vamos lembrar
que a Oi e a nova Oi também contam com outro pedaço importante nesse momento, que é o atendimento a empresas, né? A Oi Soluções, e somado ao atendimento às pequenas e médias, é um dos maiores provedores de soluções de conectividade ETI para empresas no Brasil. Então, esse é um outro lado da nossa atuação que não pode ser esquecido. A gente está falando aqui de uma receita de mais de 3 bilhões de reais. Né? E que foi uma área que sofreu muito durante esse processo de recuperação judicial, né? Justamente por conta da insegurança sobre o futuro da empresa. Então, a gente, com isso, desde o lançamento da Oi Soluções, botou um foco diferenciado e passa aí sim a se tornar uma empresa de soluções integradas, muito menos dependente só da conectividade ponto a ponto, de links, e sim de gerenciar soluções de segurança, de gerenciar soluções de provimento completo de estrutura de informática, de soluções de storage, de cloud, de big data, de soluções de analytics para ações comerciais, e toda a gama de ofertas, obviamente, também de comunicação integrada dentro dessa visão de provedor de solução. Então, essas duas visões acabam olhando para a Oi do futuro como uma empresa de tecnologia, muito baseada em um core que vem da conectividade, do core de fibra, mas olhando para muito além só da conectividade. Essa é a visão de longo prazo. Durante esse período de recuperação, vocês tinham um foco, claro, muito grande em conseguir sair para cima da linha d'água e sobreviver. E, por enquanto, esse plano está andando bem. Deu tempo de preparar a empresa para essa nova fase, para ser a nova Oi? Ela já é uma empresa que hoje você diria que tem uma cultura digital consolidada, tem toda a infraestrutura digital consolidada em termos de sistemas, em termos de capacidade de analisar os dados dos clientes, atender esse cliente digitalmente. Já dá para dizer que a Oi consegue nascer como uma telco digital? Eu diria que a gente já caminhou bastante, Samuca, mas tem bastante pela frente por fazer, tá? Por uma razão clara, que obviamente que durante esse processo todo da reestruturação, o próprio time tem que dedicar um foco muito grande para a própria complexidade desse processo. Você imagina o que significa segregar, de um lado, uma operação móvel com mais de 40 milhões de clientes e uma infraestrutura técnica bastante complexa, bastante grande, e de outro fazer a mesma coisa com uma segregação de toda a parte de infraestrutura para passar a operar num novo modelo, que é um modelo de rede neutra, um modelo de utilizar um ativo de infraestrutura que não é mais controlado por você. Então, o foco, como você disse, nesses últimos 12, 18 meses, tem estado principalmente em preparar a companhia para entregar esse marco de transformação. Nós temos construído, sim, em paralelo a isso, toda a digitalização. Então, até mesmo do ponto de vista de sistemas internamente, que são aspectos menos visíveis inicialmente, mas nós tomamos uma decisão, por exemplo, há pouco mais de um ano, de mudar completamente o stack de TI da companhia, para não mais depender de todo aquele legado de infraestrutura passada de visão telco. Então, a gente está construindo um mundo digital completamente baseado em desenvolvimento ágil, em plataforma não monolítica, em capacidade de você desenvolver release muito rapidamente. Então, faz essa virada nesse momento. Essa virada está acontecendo muito em paralelo com toda a transformação do ponto de vista estrutural. Então, sim, avançamos bastante. Nós deveríamos, até o final do ano, já operar em uma plataforma diferente daqui para frente. Então, todo o crescimento da nova se dá numa plataforma completamente digitalizada, muito diferente da plataforma de passado, mas a gente ainda tem um legado para gerir, né? A gente tem a concessão de telefonia fixa para gerir, a gente ainda tem um legado para transformar. Então, por isso que eu falei que muito foi construído, mas ainda tem um passo de virar o passado, de virar o legado, que é significativo, sim. Isso do ponto de vista de infraestrutura. Né? Conclui seu raciocínio. E do ponto de vista de ofertas e desenvolvimento, esse já está acontecendo, mas a gente ganha, a partir da virada, da transição, uma liberdade para se focar 100% no desenvolvimento de serviço. Eu não tenho mais que me preocupar em como é que eu vou fazer a implantação da infra, se eu vou comprar licença de espectro ou não vou, onde é que eu vou alocar capex, como é que eu vou fazer a gestão da minha infraestrutura, e nem nesse sentido com a operação, com a complexidade da operação móvel. O foco vai ser 100% voltado a serviço. Obviamente, toda a parte comercial, de desenvolvimento de presença, mas dos serviços atrelados a isso. Então, aí sim a gente ganha liberdade para poder se transformar ao longo dos próximos 2, 3 anos nessa visão de futuro de companhia. Eu noto, quando você está falando sobre ainda as questões legadas que precisam ser resolvidas, você mencionou a questão da telefonia fixa, né, que é um legado que a Oi tem, ela é uma concessionária ainda, vai continuar sendo até 2025, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho. E você foi muito cuidadoso na hora que você estava falando dos combos, que você falou que a Oi vai ser uma provedora de banda larga, com conteúdos e VoIP. Eu notei a questão semântica, porque o VoIP remete a um serviço de telefonia que não está atrelado à rede tradicional, ou seja, está em cima da rede IP. Eu te pergunto, existe ainda alguma expectativa de que a reversão do modelo de concessão para autorização possa trazer benefícios para a Oi, ou isso daí já é um assunto que está tão próximo do final da concessão que é melhor esperar a concessão morrer, entregar ela de volta para o governo e acabou? Não, a expectativa existe, e existe de maneira bastante intensa, até porque o bem próximo que você menciona são 3 anos, e em 3 anos dá para acontecer muita coisa do ponto de vista de resultado, tanto positivo quanto negativo, né? Então, a nossa ênfase, ela, além de construir toda a nova Oi, ela tem sido também em planejar, em operar como a gente minimiza o impacto negativo de legado, de concessão, que já não é mais sustentável. A gente vem dizendo isso há bastante tempo e você, mais do que ninguém, acompanha esse movimento que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, mas, em particular, o que aconteceu ao longo dos últimos 5, 6 anos com a concessão. Ela deixou de ser sustentável ao longo dos últimos 5, 6 anos, então não dá simplesmente para esperar ela acabar por decurso de prazo e simplesmente encerrar. Para nós, o plano A é fazer migração, tá? É fazer migração para autorização, porque isso resolve vários problemas, seja do ponto de vista de bens reversíveis, seja do ponto de vista de obrigações, mas, para isso, a gente tem que trabalhar para que essa migração aconteça de maneira coerente com como a gente enxerga hoje o valor econômico da concessão.
Eu tenho dito isso, disse muitas vezes lá atrás, que não adianta nada se pensar num processo de migração de concessão para autorização se você estiver simplesmente perpetuando uma situação de geração de resultado negativo, né? Você não pode fazer uma migração e falar assim, não, olha, você só migrou, agora você não tem mais tais autorizações, tais obrigações, mas você tem uma outra compensação financeira aqui que vai fazer com que o resultado continue negativo. Não faz sentido. Ninguém, em sua consciência, migra para perpetuar, continuar um resultado negativo. Então, tem que haver o reequilíbrio da concessão durante a migração. Agora, essa migração para nós é bastante importante, porque ela, de fato, consolida, eu diria, não é só para nós, tá? Para nós e para o país, porque ela consolida uma mudança de modelo. Você sabe que, olhando para frente, não é razoável imaginar que a concessão de telefonia fixa ainda tenha qualquer tipo de caminho. E aí, para dar um número que ele, quando a gente para pensar, ele é óbvio, mas, ao mesmo tempo, ele é muito chocante, ele chama a atenção. Vamos lembrar que, quando a empresa entrou em recuperação, existia ainda uma perspectiva de resultado que poderia ser sustentado, em parte, pela própria telefonia fixa, e que absolutamente desapareceu nos últimos 3, 4 anos, né? A companhia chegou, num certo momento, a ter mais de 10 bilhões de reais com a receita legada entre telefonia fixa e banda larga de baixa velocidade. Esse número, fazendo uma projeção absolutamente linear, sem dar nenhum tipo de guidance de resultado, mas pelo que aconteceu ao longo dos 3 primeiros trimestres de 2020, a gente ainda não divulgou, de 21, desculpa, a gente ainda não divulgou o último trimestre de 2021, ele aponta para uma receita legada que vai ficar na casa de pouco mais de 3 bilhões de reais. Então, ao longo de 3, 4 anos, a empresa perdeu 70% da sua receita. E, obviamente, tendo a necessidade de manter uma infraestrutura muito parecida, né? Então, isso é inviável para frente, isso tem que ser resolvido. E não só é inviável do ponto de vista financeiro, mas mesmo do ponto de vista setorial, quando a gente olha para o que acontece com várias obrigações, a gente vê que hoje nós somos obrigados a manter serviços deficitários em áreas que são plenamente atendidas, que tem 100% de cobertura móvel, que tem provedores de acesso competitivo, SCM, mais de um. Então, não faz sentido, a regulação não faz mais sentido. Infelizmente, ela tem demorado para andar. Nesse meio tempo, você sabe disso, nós nos vimos forçados a entrar com arbitragem contra a Anatel, justamente para buscar um reequilíbrio da concessão e fazer com que essa migração possa acontecer de maneira não onerosa. Não faz nenhum sentido você fazer uma migração onerosa de algo que não é sustentável. Então, essa é toda a discussão. A gente, obviamente, quer acelerar essa discussão e o processo arbitral ele tem os seus tempos e movimentos, ele não é um processo super rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que ele seja capaz de produzir resultados para que a migração possa acontecer já prevendo os resultados de sustentabilidade que têm que ser considerados para evitar que se chegue numa situação de não sentido para quem teria que fazer a migração. Então, essa é a nossa busca para fazer com que isso possa ser resolvido aí ao longo dos próximos 2 anos. Independente disso ser resolvido, tem que ser resolvido, né, pelo que você está colocando, mas vocês entram ainda no cenário competitivo como Nova Oi, como uma empresa, como essa telco digital que a gente estava falando, ainda com uma carga regulatória por conta de ser uma empresa PMS, né, que é bastante grande, e a gente viu nos últimos anos essa assimetria regulatória que foi criada com os PPPs, de fato, trazer um resultado concreto. Hoje você vê PPPs aí com 40% do mercado de banda larga fixa no Brasil, né, o que em parte se deve a essa questão regulatória. O cenário é competitivo daqui para frente, ou você acha que precisa ter também um ajuste da carga regulatória para as operadoras que vão permanecer e que hoje são enquadradas dentro desse contexto aí de operadoras com grande poder de mercado significativo? É um pouco das duas coisas, Samuca. Eu acredito que sim, algumas evoluções vão ter que acontecer do ponto de vista regulatório. E aqui, vamos lembrar que aconteceu um desenvolvimento recente que, por consequência meio que direta, não legislada ou regulada, mas direta por uma questão financeira, vai ter que acontecer, que é a revisão das taxas de ICMS. Então, a definição, mesmo que modulada, do ICMS mudando ao longo do tempo, ela vai fazer com que, para muitos estados, seja inviável manter as políticas de subsídio anteriores. Então, por definição, você vai ter, naturalmente, um movimento de ajuste nesses subsídios anteriores, que acho que talvez até tenham cumprido o seu papel num momento em que não existia outra alternativa, em que você tinha, o mercado precisava ser ocupado, mas daqui para frente isso deixou de fazer sentido, né? Hoje a gente tem um mercado plenamente competitivo já. E, do outro lado, a gente vai ver que mesmo nesse movimento de PPPs, já está acontecendo, você sabe disso, e muito provavelmente não vai deixar de acontecer no curto, médio prazo, movimentos de consolidação. E nos movimentos de consolidação, naturalmente, você também passa a criar visões de PMS, né? Então, um provedor que detenha 30%, 40% de mercado na sua região não pode mais ser considerado um provedor competitivo. Tem que ser um provedor que tem liderança de mercado e que tem que, obviamente, ser regulado de tal maneira. Então, eu acho que vai acontecer as duas coisas. Agora, a gente tem capacidade, sim, de competir. A gente mostrou isso ao longo do tempo, mesmo nessas situações. Obviamente que de maneira bastante competitiva, bastante agressiva em alguns casos, mas nós temos, sim, capacidade de competir e vamos continuar. Aí, por uma questão, seja da qualidade de serviço, seja de reconhecimento de marca, seja de estrutura de atendimento, seja de serviços adicionais que, eventualmente, não são tão fáceis de replicar, mas a gente vê que é um mercado que, sim, vai ter ainda muito desenvolvimento, principalmente em função de consolidação. Falando nisso, vocês são um player nesse cenário de consolidações, você vê o crescimento da Oi vir não só do crescimento orgânico, mas também da aquisição de operadores. Claro, tem que ser de uma maneira compartilhada, talvez com a Vital ou com algum outro player que fique com a infraestrutura, para vocês não perderem essa característica de serem um operador de serviços, né, não um operador de rede, mas vocês se veem nessa posição de consolidadores? Não, obviamente que o nosso plano base não depende disso, tá? O nosso plano base é um plano de crescimento orgânico e a própria segregação da Vital, ela atende a principal condição que viabiliza esse plano de crescimento, que é a capacidade de investimento na infraestrutura básica, né? Sendo muito transparente, a gente já disse isso também com todas as letras,
Se não fosse a segregação da separação estrutural, nós não teríamos condição de fazer essa jornada de investimento de maneira tão agressiva ao longo dos próximos 4 anos, como nós imaginamos do ponto de vista de volume de investimento em HPs daqui para frente. Então, obviamente, que existia a necessidade dessa segregação para manter essa capacidade de investimento. Então, o plano base é um plano base de crescimento orgânico a partir do investimento em infraestrutura que a Vital realiza e que a gente corre atrás do ponto de vista comercial. Mas, obviamente, não se descarta ao longo desse processo que a gente analise essas possibilidades. Até porque eu acredito que com a mudança de modelo que nós estamos introduzindo para o mercado, o que vai acontecer é que outros operadores também vão, eventualmente, considerar mudar de modelo e não necessariamente vão crescer somente baseados em investimento próprio. E uma vez que esse modelo é adotado, existe também uma vantagem no ganho de escala de quem faz a contratação sem ter infraestrutura de maneira mais ampla, né? Então, a gente vê, sim, essas possibilidades para frente, embora, como eu falei, o caso base seja um caso de crescer baseado na expansão da infraestrutura da Vital. Mas não descartando isso. E aí, para a gente finalizar, eu queria falar rapidamente sobre a tua expectativa com relação à Vital. Eles vão ser vitais, sem querer fazer um trocadilho horrível, mas eles vão ser vitais, obviamente, para essa segunda fase da Oi. Como que a Oi se vê como acionista de um grupo grande, um grupo financeiro como o BTG, dentro desse contexto? Existe a chance de, eventualmente, vocês se diluírem, acabarem saindo da parte de infraestrutura, ou ter esse pé na parte de infraestrutura, ainda que não com o poder de controle, é essencial para vocês? Vamos lá, e o trocadilho, na prática, ele não é tão trocadilho assim, tá, Samuca? Porque quando nós criamos a marca, o Vital, V.tal, pronunciado Vital, ele tinha, assim, essa conotação de ser um serviço vital e ser uma infraestrutura vital. Então, na prática, não é tanto trocadilho, não. Faz parte do desenho da própria marca, do posicionamento da própria marca. Acertei sem saber. E óbvio que, para nós tínhamos vários objetivos, e temos vários objetivos com a segregação. Um deles eu acabei de mencionar, que é a capacidade de manter o investimento por longo prazo, e ele é fundamental. Sem ele, nada mais aconteceria. Mas a gente tinha vários outros objetivos também. Um deles era o de criar efetivamente uma visão de rede neutra, que seria impossível de replicar em sendo uma operadora que compete com seus clientes a manter o controle dessa operação. Então, esse era sine qua non, a gente tinha que fazer, e para fazer isso, vem a diluição do controle, ou seja, a gente faz a venda do controle para permitir que ela, de fato, possa ser controlada por alguém que não somos nós. Inclusive, a empresa está sendo criada com um comitê de neutralidade para garantir que todas as decisões elas sejam absolutamente isonômicas em relação aos vários clientes. Nós temos participação em conselho com grandes acionistas, mas não temos participação em decisões comerciais da companhia, por exemplo, não temos visibilidade das negociações, não vamos ter visibilidade das negociações comerciais com outros clientes, então isso era uma outra condição sine qua non. Olhando para frente, o porquê da nossa participação grande na companhia hoje? Porque nós acreditamos que a grande valorização da companhia como uma infraestrutura de rede neutra ainda vai acontecer. Então, o que nós não queríamos nesse momento é nos desfazer completamente da nossa participação e deixar de capturar uma parte importante da valorização que vem da própria criação dessa rede neutra. A gente acredita que a rede neutra vai sim virar um modelo prevalente no Brasil, a gente acredita que ele vai ter uma valorização muito significativa do ponto de vista de múltiplo, é um outro tipo de empresa, não é uma empresa integrada que acaba estando sujeita a flutuações de mercado de varejo, tá? É uma empresa de infraestrutura e que por isso vai ter uma valorização significativa. Então a nossa visão lá atrás era, vamos manter a participação, essa participação vai permitir, como cliente âncora, que a empresa cresça muito rapidamente, que busque outros clientes, por ser uma rede neutra não controlada por nós, e com isso, a nossa participação original, que é uma participação aí dos pouco menos de 50%, valendo na ordem de 10 bilhões de reais, possa se multiplicar e virar 20, virar 30 bilhões de reais, e aí retornar essa valorização para o caso da Oi, para fechar a equação de sustentabilidade da companhia. Sem a participação na Vital, seja ela pela participação na valorização do equity, do capital, seja por pagamento de dividendos, seja por eventos de liquidez futuros, obviamente que a empresa, do ponto de vista de sustentabilidade futura, ainda teria um gap, do ponto de vista de desalavancagem, de capacidade de sustentação financeira futura. Então, a Vital é, ao mesmo tempo, uma fonte de valorização, um instrumento de execução do nosso plano ao fazer investimento e uma visão futura de sustentabilidade financeira que vem justamente pela possível liquidez que vai advir dessa empresa, seja reduzindo participação, seja através de algum outro evento não orgânico. Tá? Então, sim, existe uma visão de que no futuro a gente não precisaria necessariamente manter a posição integral que tem hoje. Vocês já identificaram as áreas em que a Vital vai intensificar a sua atuação agora, ampliando ou construindo novas redes? Assim, quais são os focos de expansão geográfica hoje que a gente pode dizer da Vital e, por consequência, da nova Oi? Olha, por definição, a Vital ela nasce com uma visão de crescimento muito acelerado no FTTH, né? Então, na construção dos homes passed, das casas passadas, para poder fazer com que a gente tenha essa expansão da Oi Fibra e também de outros players, né? A Vital, por definição, ela já nasce conversando com outros players, tanto grandes quanto pequenos. A missão dela é ser verdadeiramente uma rede neutra. A parte que mais vai ganhar com isso, além de você trazer outros players, comparado com aquela que nós tínhamos dentro de casa, é o FTTH, porque nós jamais, com essa rede dentro de casa, ofereceríamos essa rede para terceiros. E a Vital já está oferecendo essa rede para terceiros. Então, esse é um ganho incremental muito grande. Até que faz com que, mesmo com a nossa visão de competição e de ocupar espaço, a gente tenha naturalmente um certo hedge, até uma certa proteção, porque eventualmente se eu ganho mais espaço, eu ocupo mais a rede e eu tenho um resultado para nós. Se eu tenho áreas onde competidores eventualmente ganham um pouco mais de espaço usando a rede da Vital, esse resultado vem diretamente para nós também. Então é uma certa proteção. Agora, do ponto de vista de mudança adicional a essa, que aí é um ganho incremental muito grande, a gente tem um ganho incremental
que eu acho que também é significativo, talvez um pouco menor do que do FTTH, mas também é significativo no modelo da Vital, que é efetivamente ser uma rede neutra de infraestrutura para provedores, para operadores. E aí eu não estou falando do FTTH somente, estou falando de você ter rotas de fibra, transmissão, fornecimento de conectividade backhaul para grandes operações, sejam elas ISP, sejam elas operações de dados, conectividade de fibra até antena, no caso de expansão de infraestrutura de capilaridade 5G. Então tem bastante coisa para fazer do lado do tradicional atacado, né, Samuca, que esse dentro de casa, ele era desenvolvido até certo ponto, era muito mais um desenvolvimento reativo do que proativo. Na Vital ele é proativo, é 100% proativo. Então, de fato, aqui vem um segundo grande ganho da Vital. A gente tem sim um planejamento conjunto, e que não vai ser diferente de potenciais planejamentos conjuntos que possamos fazer com outros clientes, mas nós, como cliente âncora, nós temos sim um planejamento conjunto, o famoso SNOP, né, que é como é que você casa a visão de vendas com a visão de operações e de expansão, e que tem acordos e regras muito claras nos contratos para respeitar a condição de cliente, provedor, cliente, fornecedor de infraestrutura, mas que eles ajudam a Vital e a própria Oi a planejar por onde se expandir primeiro. Isso é baseado em visão de mercado tanto nossa, como cliente âncora. Então, olha, eu quero expandir nessa área, naquela área, eu me vejo chegando em determinadas áreas em 12 meses, em 6 meses, em 18 meses. Então, essa visão é compartilhada com a Vital para ela fazer a sua expansão de infraestrutura. Ela, obviamente, recolhe esses inputs e também acrescenta a esses inputs a visão de planejamento dela, de onde é que ela acha que vai ter outros clientes para atender, onde é que você vai ter uma maior possibilidade de desenvolver a rede neutra, quais são as áreas onde tem PPPs potenciais que se beneficiariam dessa infraestrutura, onde é que você tem grandes operadores que existem hoje já e que se beneficiariam de substituição de tecnologia. Então, essa é uma visão que a Vital vai desenvolver de maneira neutra, mas ela segue, sim, um planejamento conjunto até certo ponto. E que eu presumo que você não vai me contar quais são essas regiões onde vocês vão se expandir, né? Imagino que não. A pergunta que eu te faço é se você acha que o mercado de banda larga já não está um pouco saturado no Brasil. A gente já está com um crescimento aí, já não está mais naquele ritmo que a gente tinha alguns anos atrás. Ainda tem muito espaço para crescer na banda larga? É natural que, obviamente, você não siga no mesmo ritmo de crescimento para o resto da vida, mas você ainda tem, sim, potencial de crescimento, e mais do que isso, você tem muito potencial de substituição de tecnologia. Vamos lembrar disso, né? A gente ainda tem um contingente aí de algumas dezenas de milhões de usuários com tecnologia antiga. Então, não é só uma questão de aumentar a penetração, mas é uma questão de fazer substituição tecnológica. Se a gente mal comparando, é a mesma situação, mas talvez com um grau adicional de troca de tecnologia e de potencial troca de provedor, de você imaginar uma migração tecnológica aí de 2G para 4G. Você tem ainda um pedaço da base, seria o equivalente a gente falar que ainda tem um pedaço da base significativo de 2G para ser conquistado, no caso do mundo móvel. Então, a gente acredita que tem espaço para muita gente crescer. E, obviamente, nós queremos ter um papel fundamental. Agora, mesmo na nossa previsão, Samuca, se você olhar o que significaria um mercado de banda larga do país, a nossa visão é chegar a um volume de 8, 9 milhões de usuários em fibra. Nós estamos perto de 4. Significa dobrar? Significa dobrar. Mas olhando um grande contingente de usuários de banda larga, seja atuais já em fibra ou em tecnologias legadas, mais o que vai crescer, esse valor de 8 milhões de usuários é um valor que, em termos de market share global, market share nacional, é bastante razoável, não é ultra ambicioso, não é um market share não realista. Tá? A gente acredita que sim, tem espaço para crescer. Maravilha. Rodrigo, te agradeço por essa oportunidade de te entrevistar diretamente. Eu até já estourei o tempo que a gente tinha combinado aqui para esse nosso bate-papo, mas estava ótimo. E quando você estava falando, eu deixo falar. Tá? Jornalista não encerra, a não ser que vocês peçam. Então, te agradeço mais uma vez. Boa sorte aí na conclusão agora do plano de recuperação, que a gente está torcendo para dar tudo certo, acompanhando os próximos passos aqui em Brasília, com certeza. Muito bem. Muito bem. Tá aí. Mais uma entrevista, essa deste ano, né, falando sobre essa transformação que a Oi vem vivendo. Ao trazer os vídeos de 2020, 2021 e 2024, a gente fechou um ciclo aí com 4 grandes entrevistas do CEO da empresa, do presidente da empresa, Rodrigo Abreu, onde ele fez se a gente olha em retrospectiva essas entrevistas, elas nos contam para onde a empresa estava indo, quanto tempo levaria para chegar lá, né? Então, se você precisa ainda esclarecer muitos pontos a respeito da empresa, eu sugiro que você assista de novo os 4 vídeos, né? Porque eles dão muitas informações. Dão muitas informações sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer e quando vai acontecer. Você precisa, se quer investir em Oi, ter uma visão 2024. Se você não tem a visão 2024, você não consegue entender e você se apavora e você vai botar os pés pelas mãos, ok? Então, visão 2024. Nessa entrevista, eu destaco 2 coisas que me parecem muito interessantes para a gente refletir. E primeiro, o planejamento compartilhado. Ele fala de forma muito clara, o Rodrigo Abreu, que há um planejamento compartilhado com a Vital. A Oi faz um planejamento estratégico que é compartilhado com a Vital, mostrando para a Vital
quais são as prioridades, quais são as metas da Oi e como a Vital pode atuar para fazer com que a Oi atinja essas metas, que a Oi possa trilhar estes caminhos. Então, muito interessante isso. Vamos lembrar que o Conselho de Administração da Vital é composto pelo Amos Guedes, que preside executivamente a empresa, e ainda tem o André Esteves, do BTG Pactual, alguns outros conselheiros do BTG, e temos também o Rodrigo Abreu, o presidente do Conselho de Administração da Oi. Então, temos ali também representantes da Oi. Então, neste conselho, eles discutem estratégias, discutem planejamento, e ao chamar a atenção para nós de que existe essa integração, nos permite entender que o próprio plano financeiro da Vital, que prevê 30 bilhões de reais de investimento, contempla muito dessa perspectiva do planejamento integrado da Oi com a Vital, né? Então, esse é um ponto para a nossa reflexão. Uma outra coisa que nos chama a atenção é esse potencial de crescimento existente com o que o Rodrigo Abreu chama a atenção aí de substituição tecnológica. Sim, porque nós temos ainda 73% mais ou menos de domicílios brasileiros que hoje possuem internet, mas a velha internet. 73% dos domicílios brasileiros hoje possuem internet, mas a velha internet. Esta velha internet vai haver uma substituição tecnológica. Daqui a alguns anos, talvez mais 3, 4 anos, 100% seja fibra ótica. Por isso, o Rodrigo Abreu tem como meta chegar em 2025 com 8 milhões de clientes conectados. 8 milhões de clientes conectados. Mas ele já deu em outras entrevistas dizendo que pode variar entre 8 e 10 milhões como meta objetiva de clientes conectados à Oi, né? Então, ela pode ter entre 8 e 10 milhões de clientes conectados. Ele fala no cenário, vamos dizer assim, mais factível, que ele consegue desenhar do 8 milhões de clientes conectados, mas isso pode chegar a mais, né? Pode chegar a 10 milhões de clientes conectados. Muito bem, tudo isso nos mostra o caminhar da empresa, tudo isso nos mostra o passo a passo, e se você quer investir, amigo ou amiga, não há outro caminho que não seja a busca do conhecimento. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Muita gente fala de Oi, poucas pessoas entendem a empresa. Esta é a grande realidade, isso já foi dito pelo próprio Rodrigo Abreu há algum tempo atrás. Algumas pessoas me perguntaram: Clóvis, você viu que a Oi teve prejuízo no terceiro trimestre? Claro, isso foi amplamente noticiado. Preocupa a gestão de fluxo de caixa? Foi a pergunta. Fica difícil nós, de fora, dizer alguma coisa a respeito do fluxo de caixa da empresa que nós não estamos vendo. O que é que nós temos para ajudar o nosso raciocínio? Uma consultoria que foi contratada a pedido da Justiça, a pedido do Ministério Público, na verdade, referendado esse pedido pela Justiça, para dizer se a Oi possui capacidade de honrar seus pagamentos nos próximos 3 anos. Isso nós temos. Então, uma consultoria foi contratada para isso, né? Uma consultoria foi contratada para isso. E um documento foi produzido, esse documento foi uma resposta à demanda feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que havia já se manifestado favorável ao encerramento do processo de recuperação judicial, mas que queria saber isso, se a empresa conseguiria honrar os seus compromissos. Demandou essa questão junto ao juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que é onde está tramitando o processo de recuperação da Oi, e ele, então, solicitou que a empresa fizesse isso. A Oi contratou uma consultoria, a Lix Contadores Associados. Essa Lix, ela foi contratada para elaborar um parecer econômico-financeiro, e neste parecer econômico-financeiro ficou demonstrado, segundo a Lix,
ficou demonstrado a viabilidade de a companhia se sustentar no próximo triênio. Essa nota técnica foi encaminhada ao juiz Fernando Viana, que repassou para o Ministério Público, né? E o que é que a gente precisa entender, né? Essa nota técnica, feita pela consultoria, concluiu que a empresa possui plena capacidade de adimplir com seus compromissos assumidos para os próximos 3 anos. Isso significa pagar fornecedores, pagar folha de pessoal, pagar carregamento de dívida, pagar credores, né? Isso é o que eu entendo que veio nessa nota técnica produzida pela empresa contratada. Também descreve que a implementação de diversas medidas previstas no plano de recuperação judicial geraram a liquidez necessária para a manutenção da atividade empresarial e pagamento dos créditos concursais. A consultoria calculou que o caixa disponível atualmente pela Oi, somado aos recursos adicionais previstos, vai atingir o montante, tome nota aí, viu? Vai atingir o montante de 6,33 bilhões até o final de 2022. Toma nota para verificar lá na frente, né? Quando a gente tiver o balanço publicado. Então, diz a consultoria que até dezembro deste ano vai haver um montante no caixa da Oi de 6,33 bilhões de reais. E diz mais, que até o final de 2023, a Oi terá 10,97 bilhões de reais de ingressos no caixa, né? Paralelamente, o valor nominal das obrigações previstas para o próximo triênio alcança um montante de 8,2 bilhões. Então, o valor nominal das obrigações previstas para o próximo triênio alcança um montante de 8,02 bilhões. No fim do segundo TRI de 22, os recursos do caixa eram de 5,031 bi, e isso caiu para 3 bi e pouco agora no terceiro TRI, né? Segundo a empresa de consultoria, a companhia ainda terá valores relevantes à sua disposição após a quitação das obrigações previstas. Na sua avaliação, isso evidencia não só o sucesso desse processo de recuperação judicial, mas também a capacidade de as recuperandas adimplirem com as suas obrigações correntes. A expectativa é que o caixa da Oi engorde por meio da venda de ativos em operações que já foram aprovadas pelos credores, comunicadas ao mercado e colocadas em processo de andamento. Entram aí os ativos alienados, como parte do plano de recuperação, a operação da TV por assinatura, imóveis e as torres. Vale lembrar que a Oi já recebeu as principais parcelas de venda de suas redes móveis feita pela TIM, Vivo e Claro, bem como a da alienação do controle da fibra ótica para a Vital, com aí a contraparte do BTG Pactual. Além disso, a Oi já acertou recentemente a venda de um conjunto de 8 mil torres para a Highline e a unidade de TV digital para a Sky, negócios que ainda não foram concluídos e ainda não foram pagos. Nesta conta ficou de fora, segundo a empresa de consultoria, o processo de arbitragem movido pela Oi contra a Anatel, por meio da qual a companhia estima ter um saldo a seu favor de 16 bilhões de reais, em função aí das medidas necessárias para o reequilíbrio do seu contrato de concessão de telefonia fixa. Então, este parecer feito pela empresa de consultoria, né, a Lix Contadores e Associados, ela também foi, vamos dizer assim, analisada por 3 escritórios de advocacia, né? O Basílio Advogados, BMA e Rosman Penalva, Souza Leão, Franco e Vale. Então, bom, é isso que nós temos. Não temos outra forma de olhar a gestão de caixa da empresa, senão a partir dessa nota técnica, porque certamente eles tiveram acesso ao fluxo de caixa projetado da empresa para fazer essa nota técnica. Não poderia ser diferente.
Essa é a única evidência que a gente tem do que vem pela frente, entendeu? É a única evidência. Mas, aqui eu ressalto no fechamento desse vídeo, a importância de nós juntarmos os minoritários no grupo de acionistas da Oi que estamos criando. O Ricardo Mauro, inscrito aqui no canal, criou uma página acionistas da Oi, né, no Instagram e no Facebook. Procurem estar vinculados a essa página criada pelo Ricardo Mauro. E, ao mesmo tempo, nós estamos, a partir de uma live que fizemos com o Luiz Barsi Neto, que é investidor de Oi, nós estamos criando uma movimentação para que as pessoas migrem suas ações da Oi, de outros bancos e corretoras, para a XP. E que, ao fazer isso, coloquem o Luiz Barsi Neto como seu assessor. Por quê? Porque nós estamos reunindo ações da Oi até chegarmos a uma quantidade de 300 milhões de ações. Quando isso acontecer, nós teremos 5% do capital social da Oi reunidos. E, ao fazer isso, nós teremos a condição de bater na porta da Oi e pedir um espaço de participação no conselho de administração da Oi e nos comitês de governança da Oi. Por que é importante isso? Porque nós precisamos estar lá dentro, porque só quem está lá dentro sabe o que acontece de fato com a empresa. Do lado de fora, o que existe é muita especulação e muita atitude, até, vamos dizer assim, criminosa, de pessoas que criam distúrbios, que criam fake news, que criam volatilidade para ganhar com o dinheiro do aluguel de ações. Quando você transitar suas ações para a XP e não paga nada para fazer essa portabilidade, você já vai estar ajudando a acabar com o aluguel de ações. Porque existe aí um esquema montado, as pessoas estão tendo suas ações de Oi alugadas sem saber. É um grande esquema montado. Então, estejam alertas para essa manipulação que está tendo aí. Então, bancos e corretoras, sem você saber, estão pegando suas ações, colocando para alugar, fundos de investimento pegam essas ações, jogam no mercado ordens de venda, derrubando a cotação da empresa ad eterno. Há meses isso está acontecendo. Os contratos chegaram a 780 milhões de ações alugadas. Então, é um grande esquema, eles ganham com a baixa da ação, do preço, e não pagam imposto de renda, sabiam disso? Não pagam imposto de renda sobre essas operações de especulação. Precisamos pressionar para que a ideia do Luiz Barsi Filho é que o aluguel de ações feito por esses fundos precisam ser tributados, ele defende isso, quando isso é feito de forma especulativa, então que isso deve ser tributado. Acredito que este é o melhor caminho, tenho já feito postagens, sugiro que todo mundo faça isso nas páginas do novo governo. Então, Simone Tebet, a senadora, o governador Geraldo Alckmin, essas pessoas eu tenho procurado chegar na página deles e colocar essa situação, dizer, acontece uma manipulação de preço de ativos na Bolsa, isso prejudica as empresas, isso prejudica os pequenos investidores, isso é feito pelos fundos de investimentos mediante aluguel de ações. De forma combinadas, eles especulam e jogam os preços para baixo, distorcendo o preço das ações das empresas. É preciso tributar essas operações, porque há um projeto na gaveta para tributar os dividendos, projeto que já tinha a simpatia do Paulo Guedes, que iria para a votação certamente agora, se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, não sendo, certamente o governo Lula vai aproveitar esse projeto e colocar para votação. Acredito que antes disso deveria criar uma tributação sobre a alocação de ações dos fundos de investimentos, antes da tributação dos dividendos. É isso que eu estou já de forma recorrente fazendo nas páginas da senadora Simone Tebet e do governador Geraldo Alckmin, né? Sugiro que todo mundo faça isso também. É uma forma de ser engajado enquanto acionista. Muito bem. Trazendo sua ação para a XP, você acaba com a alocação de ações. Por quê? Porque a XP não tem essa conduta de alugar suas ações sem lhe consultar. A XP tem como prática, eu sou cliente da XP já há muito tempo, ela tem como prática perguntar se você autoriza ou não
o aluguel de ações, né? Santander também, onde eu sou cliente, tem essa mesma conduta, essa mesma prática. Então, ao transferir, você já ajuda isso, né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A outra questão é que, estando neste grupo, com a assessoria do Luiz Barsi Neto, nós temos a condição de pleitear um espaço no Conselho de Administração da Oi. Por que isso é importante? Porque a gente vai ter informações da empresa, que a empresa não passa para fora, normalmente, salvo pontualmente nessas entrevistas que o presidente dá, mas que ele não dá com muita regularidade, porque não é o papel também de um presidente ficar todos os dias no noticiário dando entrevistas. Ele tem que trabalhar. Então é isso. As pessoas acham que o presidente de uma empresa está ali para ficar dando feedback ao mercado. Não estão ali para isso. Eles estão ali para dar resultados. E fazer esse turnaround da Oi, para quem acompanhou as 4 entrevistas que nós resgatamos, é algo extremamente complexo e trabalhoso. Então, é preciso entender isso. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa série de vídeos que a gente fez, essa reconstituição dos últimos 2 anos da empresa, à luz do olhar do presidente, e aí cabe agora a vocês tomar suas decisões com relação ao grupo de minoritários da Oi que nós estamos criando lá na XP com a assessoria do Luiz Barsi Neto, ok? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!